Nós vamos cantar agora a música. Você já vai procurando o seu lugar para você assentar e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Se aquiete, se acalme. Isso, procure o seu lugar. Vamos cantar do início a música. Sei que o desânimo pode chegar, mas se Deus falou, Ele não falhará. A tua família Ele quer resgatar. Confia em Deus, Ele vai restaurar. O mundo às vezes pode te sufocar, suas forças até podem se esgotar, mas Deus não desiste de te consolar. Ele está contigo, pode confiar. Bendita será minha família. Vai procurando o seu lugar, vai se assentando, vai programando isso. A minha casa e os meus filhos crescerão sob a graça de Deus. Bendita será minha família, bendita será a minha casa e os meus filhos crescerão sob a graça de Deus. E do jeitinho que vocês estão, estenda agora as mãos para o professor Felipe. Meu querido professor, que alegria recebê-lo mais uma vez aqui na Canção Nova. Meu eterno professor, tenho uma gratidão muito grande por esse homem de Deus. Desde que eu cheguei na Canção Nova, o professor Felipe nos deu aula de catecismo. Eu tive a graça de ficar 7 anos na Canção Nova como mestre de discípulo. E todas as terças-feiras o professor ia lá de manhã levar a catequese para os jovens. É um homem fiel a Deus, um homem com quem eu aprendi muito a ser homem de família, a ter virtudes. Então eu sei que você também ama muito o professor Felipe. Solte a sua voz na linguagem dos anjos. Vamos rezar no Espírito por ele, pedindo que ele seja a boca de Deus nesta manhã para nós, para que ele anuncie, mas para que também ele denuncie todo pecado, todo erro, toda mentira, todo engodo de Satanás que tem investido nas famílias para destruir, para aniquilar, para tirar do projeto original de Deus aquilo que ele criou. Nós queremos pedir, Senhor, abençoa o professor, abençoa a sua família, os seus netos, os seus filhos. Toda a gratidão, toda a honra, Senhor, seja dada ao teu nome. E pela vida do professor nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bom dia para todos vocês. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez nesse centro de evangelização para nós meditarmos sobre esse assunto tão importante que foi colocado hoje. Família, um projeto de Deus. Um projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. É por isso que a igreja tem um carinho todo especial com a família, e a Canção Nova também, porque é um projeto de Deus. Eu gostaria de, nesta reflexão, abordar 3 pontos importantes. Primeiro, a importância da família, mas também as ameaças que a família hoje sofre, muito fortes. Segundo, como a família nasce do matrimônio, do casamento, do casal. Então vamos conversar um pouquinho também sobre isso. E terceiro,
É da família que nascem os filhos de Deus, os habitantes do céu. Então vamos conversar um pouco também sobre esta questão dos filhos, da educação dos filhos. Em primeiro lugar, a importância da família. O Papa João Paulo II, em 1994, escreveu um documento que ele chamou a Carta às Famílias, porque foi o ano internacional da família, 1994. E lá o Papa João Paulo II chamou a família de santuário da vida. Eu até, há uns 20 anos atrás, escrevi um livro com esse título, Família, Santuário da Vida. Por que santuário da vida? Vamos pensar um pouquinho nessa palavra. Quando os papas falam alguma coisa, é porque tem um significado muito forte. Santuário, todo mundo sabe o que é. Aqui nós temos o santuário do Pai das Misericórdias. É um lugar sagrado, é um lugar santo, é um lugar abençoado. Então o Papa diz que a família é um santuário, um lugar sagrado, que não pode ser profanada. E é o santuário do quê? O santuário da vida. Quando Deus quis que a vida existisse na terra, a humanidade existisse, então Deus criou primeiro um santuário, um lugar sagrado, para a vida existir, acontecer, a família. Então a família é sagrada. É o primeiro conceito que nós precisamos guardar. A família é sagrada, é um santuário divino. O catecismo da igreja, quando fala da família, diz que a família é um vestígio, um sinal da Santíssima Trindade. Por quê? Porque a Santíssima Trindade é uma comunhão de amor. E a família, Deus quer que seja uma comunhão de amor. Então, veja que coisa bonita. Não somos só nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é uma maravilha. Nós temos imagem de Deus. Por isso que nós temos tudo que os animais não têm: inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, capacidade de cantar, chorar, sorrir, amar, induzir, deduzir, analisar, construir. Nós somos imagem de Deus. Mas não somos só nós. A família também é imagem de Deus. Não sei se você já tinha pensado nisso. A família é vestígio, sinal da Santíssima Trindade, ensina o catecismo. A família é imagem de Deus. Por isso ela é a base da sociedade, a base da humanidade. Se a família, conforme o coração de Deus, ela for destruída, a sociedade será destruída, a humanidade será destruída. Porque a família é o arquétipo, é a base. Toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, metálica, é apoiada em colunas fortíssimas. Se nós cortarmos essas colunas, cai tudo. A família são as colunas da sociedade, da humanidade. Mas essas colunas estão sendo cortadas. E a humanidade sofre as consequências disso. Então, nós temos que ter um projeto em defesa da família. Ficou muito claro aqui, enquanto o Santíssimo passava, né? E as pessoas rezavam aqui, ficou muito claro. O próprio sacerdote que nos deu a bênção do Santíssimo mostrou o que ameaça hoje a família. Ele falou bem claro aqui: o álcool, a bebida, a droga, a pornografia, o nudismo, o feminismo ideológico, a ideologia de gênero, o aborto. Há uma ameaça tremenda em cima da família hoje. Há um projeto para destruir a família. Isso precisa ficar bem claro. Não são coisas fortuitas, ocasionais que estão acontecendo, não. É uma ação orquestrada para destruir a família. E eu quero provar isso a vocês
através de referências muito sérias. Em 1995, portanto já tem mais de 20 anos, houve na China, patrocinado pela ONU, uma convenção, um congresso sobre a família internacional. E o Vaticano, na época o Papa João Paulo II, mandou uma delegação representando o Vaticano. E foi representando o Vaticano, chefiando a delegação do Vaticano, uma advogada americana da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, chamada Anne Mary Glendon. A doutora Mary Anne Glendon, quando chegou na conferência da ONU sobre a mulher na China, a doutora Mary Anne Glendon ficou apavorada. Por quê? Porque quando ela pegou o documento de trabalho, que tinha 150 páginas, o documento de trabalho da ONU sobre a família, sobre a mulher, não valorizava nada da mulher. A mulher como esposa, a mulher como mãe, a mulher como família. Só era valorizada a mulher top model, a mulher empresária, a mulher isso, a mulher aquilo, mas quando se falava da mulher na família, se falava de maneira totalmente negativa. Isso há mais de 20 anos, num congresso da ONU. Quando foi, em 1997, 2 anos depois, o Papa João Paulo II veio ao Brasil, no Rio de Janeiro, os mais velhos se lembram, num congresso da família no Rio de Janeiro, onde teve um congresso pastoral sobre a família, que o Papa João Paulo II, inclusive, esteve presente. E a doutora Mary Anne Glendon, que esteve na Conferência da Mulher da China em 95, esteve aqui em 97 no Brasil. E o que ela nos contou? Ela nos contou que no Congresso da China em 95, sobre a família, estava sendo pregado a destruição da família. A expressão que ela usou é essa, a desconstrução da família. Porque o que foi pregado ali é que a família, de acordo com o coração de Deus, onde tem um pai, uma mãe e os filhos, é algo arcaico, ultrapassado, que precisa acabar. Então foi uma pregação sistemática contra a família, contra o casamento e contra a maternidade. Doutora Mary Anne Glendon destacou bem isso. Quando se falava de família, só se falava de maneira negativa. A família é negativa. Na família, o marido explora a mulher, e o marido e a mulher exploram os filhos. E a família é concentradora de renda, então a família provoca uma injustiça social, dentro de uma linha marxista, comunista, que hoje move o movimento feminista ideológico. Esse movimento feminista exagerado, radicalíssimo, que sai por aí, pregando aborto, pregando eutanásia, pregando manipulação de embriões. É algo orquestrado que hoje se volta contra a família. O Papa São João Paulo II, no documento que eu já falei, Família Santuário da Vida, a Carta às Famílias, ele fala uma frase muito importante, que eu li a primeira vez, nunca mais eu esqueci. Ele diz assim: como o mal não pode vencer a Deus, não consegue vencer Deus, então ele quer destruir a principal obra de Deus, a família. O mal não pode vencer Deus, então ele quer destruir a principal obra de Deus, que é a família. Está na Carta às Famílias do Papa João Paulo II. Então vocês percebem que toda essa articulação que existe hoje, a favor de aborto, a favor de divórcio, a favor de manipulação de embriões, esterilização em massa, ideologia de gênero. Ideologia de gênero? Ensinar para uma criança que não existe sexo,
que ela não é nem menino e nem menina, ela é criança. Você vai escolher seu sexo depois que você crescer. E você pode ser heterossexual masculino, heterossexual feminino, bissexual, transexual, transgêneros. Dizem que nos Estados Unidos já tem mais de 50 gêneros. Não se fala mais sexo, porque sexo é masculino e feminino. Agora é gêneros. Meus irmãos, se acabar o sexo, acaba a família. Se não tem mais homem nem mulher definido, acaba o casamento conforme o coração de Deus. Porque Deus, quando fez o homem e fez a mulher, Ele disse para Adão e Eva, está lá no Gênesis 2:24, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Este é o projeto de Deus. Esse é o projeto, é a raiz da família de Deus. Deus fez o homem, viu que o homem sozinho não era feliz, então disse a Adão, eu vou lhe dar uma ajuda adequada. E fez Eva, completamente diferente, complementar. Sereis agora uma só carne. Uma só carne quer dizer uma realidade unida, ok? Carne na Bíblia quer dizer natureza humana. O espírito é forte, mas a carne é fraca, disse Jesus. Então Deus quer que o casal, homem e mulher, sejam unidos, muito unidos. Aí está a força do casamento e a força da família, a união do casal, onde não exista mentira entre os dois, onde não exista infidelidade, nem por pensamento, nem por palavras e nem por ações. O segredo do casamento, segundo o coração de Deus, é a unidade. Eu costumo fazer essa comparação. Ser unido não significa estar junto. Tem muitos casais que estão juntos, mas não estão unidos. Se você junta um pouco de arroz e feijão num prato e mistura, ainda cru, você pode separar. Com dificuldade você pode separar. Mas você separa, porque o feijão é mais escurinho, o arroz é mais clarinho. Um casal que está junto, mas não está unido, pode entrar no meio deles uma mão sorrateira e separar o casal. Que mão é essa? É a mão de um outro, a mão de uma outra. É às vezes o dinheiro, é às vezes a moda, é às vezes a própria religião. Mas quando o casal é unido, ninguém separa. O que é um casal unido? É um casal como um café com leite. Como você mistura um pouco de café com um pouco de leite. Separa agora. Por quê? Porque eles não estão apenas juntos, eles estão unidos. E você não separa o café com leite nem por filtração, nem por decantação, nem por centrifugação, nem por eletroforese, nem por nenhum processo da operação química. Você não separa. Por quê? Porque formou um só café. Por isso que Deus quer que seja uma só carne. Um casal assim não tem nada que separe. Mas tem uma coisa, como é que você faz um casal assim? Só Deus pode fazer um casal assim. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, mestre, é lícito o divórcio? Porque Moisés autorizava, e agora, Senhor? Quiseram pegar Jesus, né, numa cilada. Quiseram jogar uma casca de banana na frente de Jesus para Jesus escorregar. É assim que eles faziam com Jesus. E Jesus disse, não é lícito não. Mas Moisés autorizou. Moisés autorizou por causa do pecado. Por causa do pecado original que destruiu a natureza humana. Feriu a natureza humana.
Então, Deus teve que ser tolerante, lá no Antigo Testamento, com o divórcio, porque a dureza do coração de vocês ainda não deixava vocês compreenderem a lei de Deus. Então Deus é pedagogo. Deus foi conduzindo o povo devagar, até chegar na moral perfeita com Jesus Cristo. Então Jesus disse: não, no princípio não foi assim. Essa palavra princípio é importantíssima. O que é esse princípio? É no coração de Deus. Quando Deus pensou na humanidade, quando Deus pensou na família, quando Deus quis o casamento, não foi assim. E aí Jesus cita a frase do Gênesis. Vocês não leram o que disse Deus? O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Vocês não leram isso lá no princípio? Lá no Gênesis, lá na origem? Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Isso Jesus acrescentou, isso não estava no Gênesis. Não separe o homem o que Deus uniu. Bem, a gente sabe que de vez em quando Deus não uniu, né? Há casamentos que a igreja declara nulos. Há 19 razões do Código de Direito Canônico da igreja, pelos quais o tribunal da igreja pode dizer: esse casamento de vocês não aconteceu, não foi válido. Por quê? Porque não houve um consentimento pleno. Se não há um consentimento pleno, um sim absoluto, querido, amado, desejado, o casamento pode ser nulo. É por isso que o sacerdote faz 3 perguntas ao casal que vai se casar, não é? A primeira pergunta: vocês querem se casar? Estão aqui, é de livre e espontânea vontade? Ninguém aqui está com medo? Vocês não estão se casando obrigados? Não tem uma ameaça por trás de vocês? Não tem uma chantagem? Você quer casar com ela só porque ela está grávida? Isso não é motivo para casar? Vocês querem casar mesmo? Não tem nenhum obstáculo ao sim, ao consentimento de vocês? Não, sim, queremos. Então pronto, o casamento é válido. Mas muitas vezes, a ignorância por trás, há medo por trás, há dolo por trás, a chantagem por trás, é quando o tribunal da igreja detecta que aquele casamento não aconteceu, não valeu. Então a igreja dá, né, uma declaração de nulidade do casamento. Mas quando o casamento valeu, Jesus diz: não separe o homem o que Deus uniu. Agora aqui presta atenção nessa palavra: o que Deus uniu. Ora, meus irmãos, se é Deus que une o casal, é Deus que mantém o casal unido. Qual é o casal que se separa? É o casal que não tem Deus. É o casal que não tem a graça de Deus. Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Nós todos sabemos que a nossa natureza foi enfraquecida pelo pecado original. Esse mistério que aconteceu na origem da humanidade, que a gente não entende direito, mas que a igreja diz para nós que é um dogma de fé. Tanto é que houve uma heresia no tempo de Santo Agostinho, né? A heresia chamada pelagianismo, de um monge chamado Pelágio, que ele começou a dizer que o pecado original não existiu, não. O homem pode se salvar sozinho, sem precisar da graça de Deus. O homem é forte. Santo Agostinho disse: o quê? Mais do que ninguém, Santo Agostinho experimentou a necessidade da graça de Deus, porque ele era um homem mundano, ele era um homem devasso, ele é um homem que com uns 30 anos de idade, solteiro, já tinha um filho, o seu Deodato, dado por Deus. Ninguém como Santo Agostinho experimentou a necessidade da graça de Deus para se converter, mudar de vida. Por isso que ele é chamado doutor da graça, Santo Agostinho. E Santo Agostinho combateu Pelágio fortemente, até que levou a questão para Roma, e o Papa Celestino condenou o pelagianismo
Então Santo Agostinho disse aquela frase que ficou famosa: Roma locuta causa finita. Roma falou, encerrou a questão. A igreja sabe que o pecado original é uma verdade absoluta. Vou dar um exemplo muito simples para você entender. Pegue uma criancinha de 2 anos de idade, inocente, pura, não tem pecado. Por quê? Porque não tem ainda o uso da razão. Mas não é verdade que uma criancinha de 2 anos de idade faz coisas más? Morde a amiguinha? Não morde? Pega um pau e bate na cabeça da amiguinha porque pegou um brinquedo dela. De onde é que vem esse mal? Uma criança inocente que não tem pecado. De onde vem esse mal? Vem do pecado original. Que Deus não faz nada com defeito. Se cada um de nós experimenta dentro de nós mesmos as paixões desordenadas, contra as quais nós temos que lutar com a graça de Deus, com a oração, com a confissão, com a Eucaristia, não é? Com a palavra de Deus, com a mortificação, com o jejum, com a esmola. Que combate espiritual terrível, meus irmãos, cada um de nós tem que travar contra o pecado. Por quê? Porque a nossa natureza foi adoecida, ficou enferma por causa do pecado original. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no casamento. Toda essa fraqueza chegou no casamento, e é por isso que os casais brigam, têm ciúme, têm inveja, têm rancor, se separam, às vezes até se matam, não é verdade? São as paixões desordenadas que digladiam em nossos membros, como dizia São Paulo. E qual é a solução para isso, meus irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ele morreu nesta cruz, Ele derramou o seu sangue, primeiro para que todos os nossos pecados fossem perdoados, e segundo, Ele ficou na Sagrada Eucaristia, para que nós tenhamos nele o remédio e sustento para a nossa vida. É por isso que eu digo, quando Jesus diz: não separe o homem o que Deus uniu, se Deus não continuar unindo, o casal se separa. Se você que é casado, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu fui casado 40 anos, estou viúvo há 6 anos. Eu sei o que é o casamento, e sei também o que é ser viúvo. Tanto os casados quanto os viúvos, se quiser ser um viúvo digno, não pode se separar de Deus. E se você se separar de Deus, o seu casamento começa a correr risco, porque começa a entrar a inveja, começa a entrar o mundanismo dentro da sua casa, dentro da sua família, e você começa a perder o sentido da missão do casamento. E aí o casal não quer mais ter filho nenhum, o casal só quer saber de passeios, o casal só quer, esquece qual é o sentido da família e do casamento. Sem Deus não vai, meus irmãos, não é? A família que reza unida permanece unida. Essa frase vem lá de Nossa Senhora de Fátima. A família que reza unida permanece unida. O casal que reza unido permanece unido. Está provado, meus irmãos, está provado. O casal que reza, o casal que vive na igreja, o casal que recebe os sacramentos, o casal que se confessa, que comunga, esse casal não se separa. Esporadicamente pode acontecer um caso ou outro, mas na normalidade é um casal que atravessa as tempestades da vida, segurando nas mãos de Deus, e vence as tormentas. E aí eu queria então entrar um pouco agora na questão exatamente do casal. O casal é a base da família, porque é ali que Deus instituiu o casamento. Por que Jesus vai nas bodas de Caná? A única vez que um dos 4 evangelistas narra que Jesus foi num casamento é o Evangelho de São João, capítulo 2. Por que Jesus foi nesse casamento?
E ali, ele fez o seu primeiro milagre. E São João termina dizendo que os seus discípulos creram nele. E ele manifestou a sua glória. Ou seja, numa festa de casamento, ele manifestou a sua divindade. Fez o seu primeiro milagre. Transformou 600 litros de água em vinho, da melhor qualidade. Porque ali nascia uma família, ali nascia, uma vida nova para o mundo. O Papa João Paulo II, quando comenta isso, numa das suas alocuções, o Papa João Paulo II dizia assim: o que significa Jesus nas bodas de Caná? E ele fala: significa que Jesus quer estar na sua casa, Jesus quer estar no seu casamento, Jesus quer estar transformando água em vinho no seu casamento. E Maria está junto, pedindo a ele. Eles não têm mais vinho, eles não têm mais dinheiro, eles não têm mais saúde, eles não têm mais tolerância. Então a presença de Maria e de Jesus nas bodas de Caná significa, meus irmãos, que Jesus e Maria não pode faltar na vida do casal, sob pena do casamento perecer e a família perecer. E aí nós temos que tomar cuidado com muitas coisas, meus irmãos. Sabe, o demônio quer destruir a família, então a primeira coisa que ele quer destruir é o casamento. Então foi falado bem claro aqui as ameaças que o casal hoje sofre. Cuidado com essa pornografia desenfreada, satânica, que hoje rola pela internet, rola pelo telefone celular, roda pelas mídias, pelos vídeos, por daí afora. A profanação do corpo humano, que é templo da Santíssima Trindade. São Paulo diz na carta aos Coríntios: vós sois o templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e o templo de Deus sois vós. São Paulo fala: quem peca contra o corpo é um pecado terrível, porque é um pecado no próprio corpo, diferente de um pecado que é fora do corpo. E o que nós vemos hoje nós vemos uma apologia da pornografia. Cuidado, meus irmãos. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos faturam mais de 10 bilhões de dólares com vídeos pornográficos. E quem é que consome esses vídeos pornográficos? Somos nós. O Japão fatura mais de 5 bilhões de dólares em vídeos pornográficos para espalhar pelo mundo, porque dá muito dinheiro. E esses vídeos estão na casa das famílias, estão entrando nos corações dos jovens, está fazendo uma desgraça. Para vocês terem ideia, eu escrevi um livro sobre pornografia, preocupado com esse assunto. Então eu fui estudar a coisa com profundidade. Meus irmãos, um estado americano de Utah, o governador de Utah, nos Estados Unidos, declarou a pornografia no estado como problema de saúde pública. Tal a quantidade de jovens que estão ficando perturbados, perdendo condição de trabalhar, e os psiquiatras e psicólogos dizendo até que o vício da pornografia se compara, de certa forma, com a droga, porque coloca a pessoa num mundo diferente. Isso tudo cai sobre a família, cai sobre os jovens. Então vocês estão vendo quanta coisa ameaça a família hoje. Por isso, meus irmãos, temos que tomar cuidado com os nossos filhos. Aqui eu gostaria de então analisar um pouquinho da questão também dos filhos. Existe na Bíblia um capítulo muito importante para os pais, que se chama a educação dos filhos. Livro do Eclesiástico, no capítulo 30. No capítulo 3, Deus fala ali para os filhos que precisam ter todo o carinho com os pais.
E no capítulo 30, fala dos pais que precisam ter todo o carinho com os filhos. A família, meus irmãos, hoje está sofrendo muitas coisas através da mídia, através da moda, através da globalização, que está prejudicando muito a família. Por exemplo, hoje existe um individualismo na família terrível. Muitas famílias vivem cada um para si, Deus para todos. Tem filho que entra na casa, sai da casa, como se a casa fosse uma república que ele mora, uma pensão onde ele vai comer, beber, tomar banho, dormir e vai embora. Esquece que tem um pai, que tem uma mãe que também tem problema. Há um individualismo. Há um mundanismo entrando dentro das nossas casas. São João, numa das suas cartas, São João diz: o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer o quê? Dorme, descansa no maligno. Não é esse mundo belo que Deus fez, não. O mundo da beleza, da natureza, não. Esse mundo é belo. É o mundo do pecado. É o mundo daqueles que deixaram o pecado tomar conta de si. É o mundo da imoralidade. É o mundo da corrupção. É o mundo da inveja. É o mundo da soberba. O mundo da ganância. O mundo do ódio. O mundo da preguiça. Esse é o mundanismo. Mundanismo é uma injeção de pecado que vai entrando nos nossos lares. E nós temos que tomar muito cuidado, porque vai entrando sorrateiramente, homeopaticamente. Não sei se vocês conhecem uma experiência que uma vez um cientista russo fez, Pavlov. Pavlov fez uma experiência interessante uma vez. Ele pegou um sapo e jogou o sapo dentro d'água quente. O sapo pulou para fora na hora. Mas depois o Pavlov fez diferente. Ele pegou o sapo, colocou o sapo na água fria, e o sapo ficou ali. E ele foi aquecendo a água devagarinho. O sapo morreu queimado pela água quente e não pulou para fora. Por quê? Porque o sapo está acostumando com o calor. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus. Quando chegou na temperatura máxima que o sapo aguentava, ele morreu e ficou morto ali. É isso que acontece hoje com as nossas casas. Homeopaticamente, gota a gota, o mal vai destilando o pecado, e nós vamos acostumando com isso. Começamos a achar que é normal. Ah, todo mundo faz. Ah, porque todo mundo faz, então é normal. Não! Não é porque todo mundo faz que Deus aceita. Nós temos uma regra, nós temos uma Bíblia, nós temos 10 mandamentos. Não se pode jogar por terra o não matar. Não se pode jogar por terra o não roubar. Não se pode jogar por terra o não pecar contra a castidade, por pensamentos, por palavras e por atos. Mas as coisas vão ficando normais. Aí tem padre já aceitando ideologia de gênero. Eu já vi padre pregando a favor de ideologia de gênero. Padre, pasmem. Já vi padre pregando que o homossexualismo é válido, porque tudo é amor. Se tudo é amor, então é amor, é válido. Ah, tudo é amor, então tudo vale. Então se um homem casado se apaixona por uma outra mulher que não é dele, então é válido ele trair a esposa legítima? Amor não é essa bagunça não, meus irmãos. Amor significa fidelidade. Amor significa uma aliança no dedo. Eu te recebo como minha mulher, como meu marido. E eu juro, prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, todos os dias da minha vida. Acontece que hoje muitas vezes se brinca com o sexo e depois se mata a criança. Se joga a criança
Ou aborta a criança, ou joga a criança para quem quiser que cuide dela. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela última vez, em 1997, nesse congresso teológico pastoral que houve no Rio de Janeiro sobre a família, né? Naquele encontro do Papa com as famílias, o Papa João Paulo II foi ao Maracanã e fez uma pregação para os jovens, passou pela televisão. Eu me lembro até que aquela cantora Fafá de Belém, toda vestida de branco, cantou para o Papa. Os mais velhos lembram, né? E que foi que o Papa falou para os jovens ali naquela noite? Ele disse: jovens, por causa do amor livre, por causa dessa mentira chamada sexo livre, no Brasil, aqui no Brasil, há milhares de órfãos de pais vivos. O Papa puxou a nossa orelha. No Brasil há muitos milhares de órfãos de pais vivos. Crianças que têm pai, mas que o pai abandonou. Ele não queria a criança, ele queria só o prazer daquela relação sexual. E como a moça ficou grávida, até logo, foi-se embora. E deixou a criança aí órfã de pai vivo. Meus irmãos, se é triste uma criança ficar órfã porque o pai morreu, paciência. Mas uma criança ser órfã de pai que está vivo, é uma maldade muito grande. Os animais não fazem isso. Você já viu uma galinha abandonar seu pintinho? Você já viu uma vaca abandonar seu bezerro? Pelo contrário, quando eu era menino, que meu pai tinha uma fazenda, a gente buscava vaca no campo que tinha dado cria, chegava perto do bezerro, a vaca vinha com tudo em cima da gente, e a gente tinha que correr muito para não ser pego. O animal ama a sua cria, e o homem é capaz de abandonar o seu filho. Esta é a realidade que hoje atinge a família. E por quê? Porque a imoralidade, o pecado, o mundanismo entrou na família. Porque se rasgou o 6º mandamento da lei de Deus, o não pecar contra a castidade. E o que nós vemos hoje? Nós vemos uma mídia que estimula o sexo fora do casamento. No dia dos namorados agora, eu recebi no meu celular uma propaganda, um motel fazendo promoção do preço para namorados irem ao motel transar. Quer dizer, o namoro virou sexo livre. Não existe mais a necessidade de colocar uma aliança na mão da moça e dizer: eu te prometo fidelidade até o final da vida. O sexo, meus irmãos, a igreja ensina que é o selo do casamento. Só tem sentido o ato sexual depois que o casal jurou fidelidade um ao outro até a morte. Porque daquele sexo vai nascer filhos. Esses filhos têm que ter um lar, têm que ter estabilidade, têm que receber amor. Mas hoje se vende o namoro como uma porta aberta para viver a vida sexual, sem compromisso, sem sentido. Se não der certo, fica aqui, fica ali, fica acolá, e toca o barco para frente. E o que vai ser depois desses casais criados nessa mentalidade imoral? Serão casamentos que vão depois se arrebentar lá na frente. Então vejam que missão nós temos pela frente, nós cristãos, nós católicos, de trabalhar com a família. Uma missão muito grande. As pastorais familiares, meus irmãos, são, eu considero as pastorais mais importantes da igreja. Eu aplaudo aqueles casais que se integram numa pastoral familiar, ajudam a paróquia a formar os casais. E essa formação começa onde? Essa formação começa no namoro. Queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Há uns 20 anos atrás, eu fui pregar um retiro em Recife, no Colégio Damas, em Recife, para jovens da Renovação Carismática Católica
a liderança do estado de Pernambuco. Eu acho que havia mais ou menos 1000 jovens no congresso. E o assunto foi esse: namoro, sexo, casamento, para jovens, né? Quando acabou o encontro, no domingo à tarde, um grupo de jovens subiu ao palco e veio conversar comigo. Professor, por favor, escreva um livro sobre namoro. Isso tudo que o senhor pregou aqui. Eu digo, mas vocês não têm? Não, não tem. Tá bom, vou escrever. Já estava tudo na minha cabeça. Fui para casa, minha esposa digitou. Uma semana o livro estava pronto. Mas eu falei para ela, eu acho que esse livro não vai dar certo não. É um livro, embora fosse um livro fino assim, 130 páginas, 140 páginas, eu acho que não vai dar certo porque eu estou falando de um livro de sexo cristão, namoro cristão, sem vida sexual. Você acha que alguém vai querer ler isso? E ela disse, vamos lançar. Os jovens pediram, vamos lançar. E eu tomei cuidado de colocar na primeira página do livro uma frase do Paul Claudel. Paul Claudel foi um teatrólogo francês que se converteu, já adulto, muito bom, depois se tornou um grande cristão. O Paul Claudel disse uma frase que eu coloquei na primeira página do livro, em branco: o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. Eu queria que cada jovem que abrisse o livro encontrasse logo uma frase. Você está diante de um desafio. Que desafio é esse? É viver um namoro diferente, um namoro cristão, um namoro sem vida sexual, um namoro que significa você conhecer o outro, amar o outro, respeitar o outro, ajudar o outro a crescer e não destruir a vida do outro, colocando o carro na frente dos bois. E nesse livro eu vou ensinar uma das coisas mais importantes para os jovens, que nós precisamos ensinar para os jovens, porque a família começa no namoro, gente. Vocês todos que são casados aqui, alguém se casou aqui sem namorar? Não existe mais casamento marcado pelos pais como antigamente. Todos nós namoramos. Então o namoro é o alicerce do casamento. Então é muito importante trabalhar nas pastorais familiares com namoros. Aqui em São José dos Campos, uma cidade aqui perto de nós, tem um padre muito dinâmico, na paróquia do Espírito Santo, né? Padre André, que ele faz encontros para namorados, e várias vezes já me convidou para ir lá pregar para os namorados. Que coisa bonita, você poder refletir com os namorados, o que é o casamento, o sentido do casamento, o que é você ser pai, o que é você ser mãe. Não é um curso de noivos, é um curso de namorados. O que significa o namoro? O que significa você respeitar o outro? Amar é diferente de gostar. Gostar é você usa alguma coisa que te dá prazer, isso é gostar. Você pega uma laranja, você diz que você gosta da laranja, o que você faz com a laranja? Você corta toda a casca da laranja, corta a laranja no meio, espreme a laranja nos dentes e joga o bagaço no lixo, e você diz, você gosta da laranja? Gosta nada, você gosta de você, e você destrói a laranja. Eu gosto de cigarro, o que eu faço? Põe fogo nele. Eu gosto de maçã, como toda maçã e joga aquele cabinho no lixo. Isso é egoísmo. No namoro você não pode gostar da namorada como se ela fosse uma laranja que você tira dela todo o prazer, depois passa para outro, ou joga no lixo. Amar é diferente de gostar. Amar é querer o bem das pessoas. Gostar, eu quero a minha satisfação prazerosa. Tem que haver essa diferenciação entre amar e gostar. Então, é muito importante trabalhar com a questão do namoro, não é? E que coisa bonita, sabe? Eu preciso acabar de contar a história desse livro. Esse livro que eu pensei do namoro, que não fosse ser vendido. De todos os livros que eu já escrevi, que são bastante, este é o livro mais vendido de todos. Para minha satisfação, não financeira, para minha satisfação, o que? Os jovens querem um namoro sério.
O que está faltando é nós adultos temos coragem de propor para o jovem a castidade, de propor para o jovem a virgindade. Parece que nós estamos com medo, porque se você falar de virgindade hoje, você vai ser zombado. Se você falar de castidade, você vai ser zombado. Então a gente fica meio com o pé atrás. Não, a lei de Deus é a lei de Deus. Quantos e quantos mártires, meus irmãos, derramaram sangue para não violar a lei de Deus? Celebramos estes dias, nessa semana, a festa daquela santinha, Santa Maria Gorete, 12 anos de idade. Para não ser violentada sexualmente, ela preferiu ser morta com não sei quantas facadas, para não entregar o seu corpo de jeito nenhum. 12 aninhos de idade. Vejam, quando a pessoa tem amor a Deus, tem amor à sua lei, porque a lei de Deus é perfeita. Então nós temos que viver isso, né, com muita seriedade. Mas voltando aqui aos pais e aos filhos, né, uma das coisas que o livro do Eclesiástico fala ali no capítulo 30 é que os pais precisam corrigir os seus filhos, né? Quem ama o filho corrige. Hoje nós estamos vivendo uma época em que não se pode mais dar uma palmadinha no bumbum da criança que você vai responder lá no conselho tutelar. Você não pode mais dar um servicinho para a criança que você já está explorando a criança, e daqui a pouco você é levado lá no conselho tutelar. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu trabalhar desde criança. Meu pai tinha fazenda, não era uma grande fazenda, muita dificuldade, 9 irmãos. Às vezes o empregado que ia tirar o leite, não ia tirar o leite porque estava doente ou porque não podia. Meu pai acordava nós todos, vamos todo mundo para a roça. Eu ajudava a amarrar pé de vaca, com 10 aninhos de idade. Eu montava um cavalo no campo e ia buscar o gado que estava lá no campo. Depois eu ia ajudar a tratar do gado. Mas não saía da escola não, estudava, mas nas férias ia trabalhar. Foi a melhor coisa na minha vida. Aprendi a trabalhar desde criança, aprendi a ter responsabilidade. Hoje os pais não querem mais dar responsabilidade para os filhos. Hoje os pais têm medo de dar responsabilidade para os filhos. Você tem que ensinar o seu filho sim a ter uma responsabilidade dentro de casa, a comer, pegar o prato, levar para a cozinha, e se puder até lavar o prato dele. Por que não ajudar você a varrer a casa? Por que não ajudar você o serviço que a criança pode fazer? A criança vai adquirindo o hábito do trabalho, a criança vai adquirindo o hábito da responsabilidade. Amanhã, quando ela for um professor, quando ela for um médico, quando ela for alguém, ela vai ter o senso da responsabilidade, porque aprendeu em casa. O lar, meus irmãos, é a escola de virtudes. É no lar que a criança tem que aprender o caráter. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Esqueceu-se essa palavra hoje, caráter, honestidade, honradez. Antigamente se falava do bigode que o homem tirava e colocava para empenhar a sua palavra. Por isso que nós estamos vivendo num mundo de corrupção. A corrupção que está lá no alto, meus irmãos, ela nasce aqui embaixo. Ela nasce em cada um de nós, que foi sendo domesticado pela corrupção. E nós vamos achando que é normal. E o país fica um país que respira a corrupção. Claro que isso chega nas altas esferas de decisão do país. É preciso mudar desde baixo, não é? Então, os pais não podem ter medo de dar responsabilidade pelos filhos. Os pais não podem ter medo de deixar os filhos participar dos problemas do lar.
A criança tem que participar das alegrias e das tristezas do lar, porque a criança tem que aprender a aceitar as perdas da vida. Todos nós temos perdas na vida. Um dia você perde seu marido, outro dia você perde a sua esposa, outro dia você bate seu carro, outro dia você fica... Nós temos que aprender a trabalhar as perdas. O que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo que algumas vezes o jovem termina um namoro e quer suicidar, quer se enforcar. Por quê? Porque ele não sabe mais trabalhar as perdas. Para ele perder um namorado, parece que perdeu a vida. Repetiu de ano na escola, quer se matar. Por quê? Não aprendeu a trabalhar as perdas. E aonde que a criança aprende a trabalhar as perdas? Em casa. Em casa. Nas tristezas e nas alegrias que ele tem que partilhar com a família. Se a família chora, ele tem que aprender a chorar junto. Se a família festeja, ele festeja junto. Nós estamos criando nossos filhos numa redoma. E quando eles crescem e saem da redoma, eles levam um susto. Não estão preparados para enfrentar a vida. Cuidado, meus irmãos. Nossos filhos têm que participar da nossa vida. Temos que dar a ele todo o carinho, sim, mas temos que educar. Eu escrevi um livro, Educar pela Conquista e pela Fé. Por que eu pus esse nome nesse livro? Não foi à toa, não. Eu criei 5 filhos. Hoje já estão todos aí grandes, já tem 12 netos. Mas porque, bem, também porque desde meus 20 anos que eu trabalho em movimento de casais e jovens e tudo mais, desde que conheci Padre Jonas em 1970. Mas por que eu escrevi esse livro? Educar pela conquista e pela fé. Muitos pais têm a preocupação de levar o seu filho para Deus e não sabem como. Mas é que você, antes de levar o seu filho para Deus, você tem que trazer seu filho para você. Você primeiro tem que conquistar o seu filho. O que é conquistar alguém? Conquistar alguém é você roubar o coração de alguém. O teu amor me constrange, o teu exemplo me arrasta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar,